seguindo no raciocínio do vereador Luciano, quando ele falou em boicote, o vereador Enio aqui, nesta tribuna, na semana passada, se referiu a isto, e dissemos que o tema usado foi muito forte, e realmente é muito forte, vereador Luciano. Porque você falou no comparativo 2016-2017, exatamente no mesmo período, de setembro de 2016 até dezembro de 2016, comparando com setembro de 2017 a dezembro de 2017. Quando o vereador Enio disse que não tinha máquinas, não tinha equipamentos para trabalhar, em 2016, em setembro, o caminhão ficou 19 dias. 2017 estava começando o trabalho da subprefeitura, ficou 17 dias. Isso as planilhas mostram, se nós não acreditar nos números. E quem fez o levantamento foi o vice-prefeito Beto, do partido do vereador Enio. Então ele está querendo dizer que o vice-prefeito está mentindo também para nós? Eu não acredito nisso. Eu não posso acreditar nisso. Eu tenho que acreditar em números. E, no mínimo, o subprefeito Odacir foi incompetente também. Porque se apresentaram números para ele, ele não conferiu. Ele não foi ver se a máquina estava trabalhando ou não estava. Ele conferiu as planilhas que vieram para o município e depois passou para a secretaria. Então não existe isso de não ter trabalhado, ter trabalhado. As máquinas saíram do pátio. Ele estava lá, ou no mínimo ele não estava. Talvez ele estava em outro lugar e não viu as máquinas saírem do pátio, ir para o trabalho. E não conferiu as planilhas, não esteve presente na execução do serviço. Então é isso que eu tenho que falar aqui. Nós temos que começar a realmente mostrar o que é. Talvez quem se teve auxílio, vereador Enio, não sabia que o município fazia planilhas, não sabia que tinha controle, que tudo é assinado. O operador assinou, tem o nome dele com a assinatura do lado. O vereador está colocando em xeque o operador, o servidor do município, está dizendo que ele é mentiroso, que ele não fez aquele trabalho, que ele simplesmente colocou as horas lá, que o caminhão saiu, a patrola, enfim, foram e não foi. É uma acusação muito grave sendo feita nessa casa. É muito grave, pelo vereador Enio. Infelizmente. O vereador Enio foi meu vice-presidente no passado, me ajudou muito nessa casa aqui, mas ele está fazendo uma acusação muito grave. Eu quero crer que não seja só dele isto. Quero crer que não seja só dele. Ele disse que foi ele que fez, que é vereador, mas eu quero crer que não. Eu fico na mesma linha do vereador Luciano. Que alguém está instigando isto. Porque não pode. Dia 6 de abril, o vereador Enio colocou uma foto no Face dele, na estrada de Koblenz. Está aí para todo mundo ver. Que lá estava ele dizendo, acompanhando os serviços da subprefeitura, com patrulhamento e britagem. E ele diz nesta tribuna, semana passada, tribuna, que 60 dias sem máquinas. Dia 6 de abril a máquina estava trabalhando, como é que estava 60 dias sem máquina? Que incoerência é essa? Depois eu lhe dou, eu termino. Que incoerência é essa, gente? No mínimo é incoerente. No mínimo, vereador Fábio. E nós não podemos colocar em xeque as pessoas. Estamos aqui julgando o operador da máquina, o motorista do caminhão, os auxiliares, que assinaram as planilhas. Estamos dizendo que eles mentiram. O que é isso, gente? Não podemos julgar essas pessoas não sem ter prova. Isso é muito preocupante, vereador Enio. E eu quero levar adiante aqui, ó. A patrola, 11 dias no mês de setembro, 5 dias no mês de setembro de 2017. Retroescavadeira, 4 dias, 3 dias em 2017. Em outubro de 2016, o caminhão, 18 dias. 2017, 21 dias. A patrola, 3 dias. Em 2016, 9 dias em 2017. Teve chuva em outubro e bastante chuva. Se vocês não lembram, eu vou lembrar. Como choveu todos os meses. Tá? Em novembro, o caminhão, 10 dias de 2016. 19 dias em 2017. A patrola, 5 dias, 6 dias em 2017. A retroescavadeira ficou parada em 2016. Trabalhou 12 dias em 2017. E em dezembro de 2016, o caminhão trabalhou 3 dias.
em 2017 e 2018. A patrola ficou parada em 2016 e trabalhou 5 dias em 2017. E a retroescavadeira ficou parada em 2016 e trabalhou 8 dias em 2017. Nós também podemos dizer que então o boicote foi ao subprefeito que era do PMDB na época. E outra, foi montada uma subprefeitura no Forromeco e fiquei sabendo há poucos dias, eu estava lá, trabalhava, mas fiquei sabendo que a Viviane, que era a subprefeita, andou 1 ano e meio com o seu carro. 1 ano e meio com o carro dela. Então, quer dizer, boicote agora? Está aqui os números. O subprefeito Odacir Marabarba teve disponível em 2017, no mesmo período que 2016, muito mais serviços e equipamentos e máquinas. Tá aqui. E se alguém colocou isso no papel e é inverídico, é isso que nós temos que averiguar. Mas é uma denúncia muito grave que está sendo feita aqui. Tá? Então, assim, ó, quero dizer, vereador Enio, a gente tem que pensar realmente que tem alguém querendo desestabilizar o governo, como falou o prefeito Evandro no jornal. Um governo que vem trabalhando, do prefeito Evandro e do vice Beto, seriamente, corrigindo problemas crônicos, como falou aqui o vereador Luciano. E nós somos testemunha disso. Quantos problemas foram corrigidos nesse 1 ano? E 2 meses, 3 meses de administração, que eram 6, 7, 8, 10, 15, 20 anos, e foram corrigidos. Será que isso não está incomodando alguém? Será que não incomoda esse governo? E está junto o Beto, fiel escudeiro do prefeito, está sempre presente, participa de tudo. E é isso que o PDT está fazendo com o próprio vice-prefeito. Essas denúncias que traz nesta casa, com o vice-prefeito que é do PDT, no mínimo é discutível. No mínimo é discutível. Acredito que alguém também queira atrapalhar o trabalho do Beto. Para que ele não cresça, para que ele não busque algo a mais, para que ele não possa ser talvez o prefeito daqui a uns anos de Carlos Barbosa. Como foi feito com o vereador Rafael. E a memória não me deixa me enganar. O vereador Rafael foi vereador desta casa, muito cotado dentro do PDT e simplesmente desistiu da política. Por que será? Não estou acusando ninguém. Façam as reflexões que tenham que fazer, gente. Tá? Só quero dizer que é grave, vereador Enio. Muito grave as tuas denúncias. Foi falado aqui também que não tinha brita para britar as estradas. Esse ano o município comprou 20 mil toneladas de brita. Foram consumidas até o momento aproximadamente 4 mil toneladas. Como que não tem brita? Tem 16 mil disponível. Tem 16 mil. Está aqui. É só entrar no site da prefeitura e buscar. Está lá. Eu não estou inventando a planilha. Ela está disponível, só ir buscar. Como essas planilhas também aí que o vereador Luciano trouxe. Elas são de público. Granilha comprou 2 mil toneladas, foram consumidas 900 toneladas. Brita 2, 2 mil toneladas. As 2 mil toneladas ainda não foram usadas porque não precisou. E o Maroado, 1.000 toneladas, tem os 1.000 disponíveis. Então, quer dizer, pelo consumo do trimestre, que foi 4 mil toneladas, quer dizer que nós vamos chegar no final do ano ainda com brita em estoque. Então, brita não faltou. Talvez tenha faltado para atender algumas demandas políticas que alguém precise fazer. Que isso não tem. Isso não tem. Porque hoje todo pedido de brita, o subprefeito vai ver realmente a verdadeira necessidade que tem que atender. E brita para a estrada nunca faltou, vereador Enio. E o senhor é prova disso porque esteve batendo foto e postou no seu Face dia 6 de abril. Então eu acredito, senhor vereador Enio, que o senhor, como falou o vereador Luciano, alguém instigou ou alguém fez com que... Porque, e talvez você tenha esquecido que tinha feito essa postagem. Porque é impossível. No dia 6 de abril... O subprefeito Odacir Marabarba trabalhou até 5 horas da tarde, 5h30, horário de expediente dele, e no dia 9
Na segunda-feira se dirige diretamente ao RH para pedir demissão, sem falar com o chefe direto dele, que é o Felipe, secretário. E sem falar, sem dar consideração para o prefeito que o convidou para ser o subprefeito. Então, alguém realmente deve ter trabalhado muito no final de semana para isso acontecer. Porque não pode. Em março, pelas informações que eu tive, teve a reunião do prefeito, o vice-prefeito, o secretário e o subprefeito, para saber como estava o andamento das situações, e ninguém reclamou, inclusive o subprefeito da CIR disse que estava tudo certo. E agora vem uma denúncia aqui, dia 16 de abril, que era 60 dias que não tinha máquina, que não tinha brita, que o subprefeito foi boicotado. Como é que foi boicotado se trabalhou e teve à disposição as máquinas e equipamentos mais do que 2016? Porque era final de governo em 2016? Então quer dizer que em final de governo não se atende à população? Se alguém tem que pensar em boicote aqui, pode ser o PMDB, que tenha sido boicotado com o seu subprefeito, Viviane Inês, andando 1 ano e meio com o carro dela para fazer o trabalho da subprefeitura do Formeco, e o subprefeito de Arco Verde, aonde que não tinha, sim, talvez, disponível as máquinas para terminar o mandato. Mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que foi realmente o enxugamento para poder entregar um governo sadio para o Zivete e para o Beto. Nós não acreditamos em boicote, não. Tá? Mas é muito preocupante as colocações do líder do governo aqui nesta casa. No mínimo, teria que ter ido buscar, talvez, informações junto ao secretário municipal, ao vice-prefeito Beto, que é do partido, do vereador Enio, com o prefeito Evandro, que as portas estão sempre abertas para receber. Aquela a parte do vereador Enio primeiro. Obrigado, Dri, pela parte. Realmente, 2016 era por causa do fim do governo mesmo. Por isso, para fechar as contas, que nem o senhor falou. E outra, não estou falando de abril. Abril, claro que nós tivemos uma máquina lá em Coblês, mas eles me ligaram 20 vezes para poder ir lá. Então, não é o de abril, eu não estou falando de abril, estou falando que era 3, 4 meses que nós íamos pedindo. É novembro, dezembro, é ali que está, e vinha e nada. Mas tudo bem, se tu acha que está errado, então, bom, então vamos ver com o Malabarba o que ele vai dizer. Agora, eu tenho certeza, porque eu moro lá e não vinha máquina, não adianta. Todo mundo viu, a população viu, todo mundo viu. E outra, eu pedia para o secretário, os outros, quando vai vir? Semana que vem. E um mês passa, e 15 dias passa, e não vinha, vou fazer o quê? Eu falava, eu nunca protocolei nada, porque eu achava que nós era o governo que eles iam fazer. Eu espera. Só que chegou uma hora que o Malabarba cansou. Vou fazer o quê? Não tinha. Senão, se tinha, como vocês dizem, com certeza ele não ia sair da sua prefeitura. Então, não sei, vocês que sabem, se vocês acham que ele está mentindo, então vamos ver lá quando ele vai vir aí. Era isso, muito obrigado. Vereador Luciano. Eu sou pro vereador, a gente não acha que ele está mentindo ainda, mas para tomar uma posição mais centrada, daqui a pouco o senhor conversa com a presidente do partido, com o vice-prefeito. Nós não podemos não acreditar em planilhas, só que a subprefeitura aqui atende, pelo que eu vi aqui, a Sobra, Alpinada, Coblens, são vários aqui lugares que essa máquina estava aqui trabalhando. Março tem os dias que trabalhou, as horas trabalhadas. Então, é difícil de entender isso, Enio. Pode ser, daqui a pouco, mas então alguma coisa tem que estar errada. Eu acho que esse assunto aqui, óbvio, aí, excelente interesse aqui para a oposição, é excelente. É que eu volto a dizer, problemas tiveram. Em todos os governos, sempre tiveram, sempre vão existir. E tenta se corrigir. O estranho é que uma reclamação, uma posição tão forte do subprefeito diretamente com o vereador, não chegou para nenhum outro conhecimento.
Nenhum outro. Ninguém ficou sabendo disso. Ou está todo mundo mentindo para mim. E o subprefeito está falando a verdade só para o vereador Enio. Então é essa situação, presidente, que é difícil de entender. Mas a coligação é forte, o governo é bom e isso sustenta. Um dia vai surgir a verdade de tudo isso, tenho certeza. Mas com pessoas sérias que trabalham lá no Executivo, e não só o prefeito e vice, todos os que estão rodeando e dando suporte. Esse governo é muito forte, presidente, e está se demonstrando em obras. Então, obviamente que vão surgir pequenos problemas, mas quem quiser apurar a veracidade disso, vamos buscar planilhas. Ou se alguém fraudou uma planilha, aí cabe um crime. Aí, além de uma infração administrativa para o próprio funcionário, é crime também. Obrigado, presidente. Vereador Enio. Desculpa, vereadora presidente. Obrigada, vereador Denir. Eu quero mencionar aqui que eu trabalho na agricultura. Eu sei o que os subprefeitos passam. E eu digo para vocês que quem trabalha na agricultura é que ninguém trabalha na saúde. É um saco sem fundo. Você atende 10, 15, 20 pessoas por dia pedindo estradas. Tu vai com a patrola, daí vem reclamar porque ficou terra no lado. Tu não passa, ou tu põe brita porque botou demais, ou porque tu botou de menos. Não é tão simples. As planilhas estão ali, assinadas pelo vice-prefeito, assinadas pelo subprefeito, assinadas pelos operários. Então, o que o vereador Enio trouxe aqui é importante. Eu penso, temos que investigar. Tu acha importante trazer o subprefeito? Pode trazer, mas aí me cabe a pensar, não é importante então trazer o vice-prefeito, o secretário de agricultura, os operários, porque nós estamos chamando os operários, os operadores de mentirosos, porque eles assinaram essas planilhas. Então eu tenho muito medo do que está sendo feito, do que está sendo armado, porque não existe nada disso. Assim como o Denir falou, o vereador Denir, me perdoe, mas falou da Viviane, quer dizer, a gente está colocando ranços aqui, e é o que a oposição quer, é o que a oposição está conseguindo. Então, assim, nós temos um governo forte, nós somos fortes. Se isso tudo veio do vice-prefeito e está sendo questionado, eu aqui, como presidente, vou pedir que o prefeito abra a sindicância, que averigue se esses números estão errados. Alguém assinou, a máquina não estava, então na linha Trípoli não estava, na linha Pinheira e assinaram, estavam lá no 5, peraí. Então vamos pensar um pouquinho como está sendo levado isso tudo, e eu tenho certeza que nós vamos chegar a um entendimento. Obrigada, vereador. Obrigado, presidente. Vereador Rondan. Sim. Obrigado, Denir. Eu vejo aqui que foi feito duas acusações. Uma de que o secretário, o subprefeito, era incompetente, então, ou ele, na minha opinião, ele não devia ter nem sido chamado para esse cargo, ou ele devia ter sido demitido, não pedido exoneração. E outra questão, a questão das planilhas, eu não vou nem questionar, vocês têm números aí, tudo bem. Daqui um pouco pode ser que isso não era o suficiente também. Ok? Agora, outra questão que você levanta é que várias situações críticas aí que vinha há muitos anos e muitos anos acontecendo, várias coisas aí, me parece que vocês esquecem que dos últimos quase 26 anos, 25 anos e meio aí, foi praticamente o governo de vocês. Então, se os problemas estão aí, eles não caíram do céu, eles vêm se acumulando de tempos e tempos. Nós governamos 4 anos no meio desse tempo, é verdade. Mas então eu acho que não dá aqui, ó, e também não posso aceitar aqui que venham colocar na conta do Partido Progressista essa acusação. Foi o líder do governo, foi um vereador do PDT que trouxe essa questão para a Câmara, não fui eu, não foi o Dolzan, não foi um vereador progressista que trouxe isso aqui. E isso para mim está ficando muito claro aqui. Então, se sabem quem foi que instigou o vereador Enio, tem que ser apontado, ou tem que ser conversado com essa pessoa, ou conversado com o vereador Enio, para saber quem é que foi que incentivou ele a vir fazer essa acusação aqui. Eu só, como progressista, não posso aceitar isso aí. Eu participo ativamente das ações do meu partido não, do partido ao qual eu faço parte, e em nenhum momento a gente articulou esse tipo de situação. Que nem disse o vereador Ari,
A gente não pode aceitar uma situação tão leviana como essa. Se tem desgaste ou não tem, eu acho que é o PDT e o PMDB que tem que resolver essa questão. A gente não tem nada que ver com isso. Roupa suja, acho que a gente tem que lavar em casa. Até eu acho que essa discussão Fechou seu tempo, vereador. passou até do tempo. Obrigado, vereador. Eu vou na mesma linha. Vocês não estão se entendendo aqui, ó. A briga é entre vocês. Não acusem um terceiro. Vocês próprios do PMDB e do PDT não estão se entendendo aqui na própria Câmara. Porque um afirma uma coisa, outro afirma o contrário. Deixa nós fora e resolvam os problemas de vocês. A briga é entre o PMDB e o PDT, ou alguns componentes desses dois partidos. Menos dizer que o PP está por trás disso, porque não está. É entre vocês. Obrigado. Só para concluir, presidente, em nenhum momento eu falei que o PP tem alguma coisa a ver com isso. Eu me referi ao PMDB e ao PDT, que eu tenho que confiar nas planilhas, acreditar nos servidores que eles assinaram essas planilhas, e é isso que eu tenho que acreditar. Ou acreditar em falação pela rua. O que me prova é o que está escrito, o que está registrado e o que está assinado. É isso que nós falamos. O PP não tem nada a ver com isso e ninguém falou. Só para concluir, talvez o vereador, a presidente disse que é um prato cheio para a oposição o que está acontecendo. Mas não que falou que o PP tem alguma coisa a ver. Então, obrigado, presidente, pela parte. É um tema que eu iria sugerir isso. Tem que trazer todos nessa casa e eu acredito que não é aqui. É uma sindicância que tem que ser feita para apurar isso aí. Muito obrigado. Obrigada, vereador Denir. E é importante o que eu